Dizem que algumas pinturas têm alma, mas o que Miguel encontrou naquele quadro parecia ter um coração que ainda batia. Ele era um pintor pobre, acostumado a restaurar velhos retratos por poucas moedas. Sua vida se resumia a tintas secas, pincéis gastos e o eco solitário do estúdio em que morava. Até que certo dia, um padre o procurou com uma proposta incomum. "Encontrei uma pintura antiga em uma igreja abandonada", disse o padre, colocando uma moldura empoeirada sobre a mesa. "Ninguém sabe quem pintou, mas há algo inquietante nela." Miguel limpou o pó com cuidado. Sob as rachaduras do tempo surgiu o rosto de uma mulher de expressão triste, com os olhos marejados de lágrimas. Havia algo naqueles traços que o fez parar de respirar por um instante. Era como se ele a conhecesse. Durante a noite, Miguel começou o trabalho de restauração. A luz das velas tremeluzia, e a cada pincelada ele sentia uma estranha presença no ar. Parecia que os olhos da mulher o seguiam. Quando se aproximava demais, jurava ver as lágrimas brilharem sob a luz. Na manhã seguinte, o pintor quase deixou o pincel cair. As lágrimas haviam mudado de lugar. No dia anterior, escorriam pela bochecha esquerda. Agora estavam na direita. Ele achou que fosse engano, talvez efeito da luz. Mas, noite após noite, as lágrimas se moviam, como se a mulher chorasse diferente a cada dia. Intrigado, Miguel começou a anotar tudo: o horário em que pintava, a posição da lua, a temperatura. Nada fazia sentido, e quanto mais observava o retrato, mais reconhecia traços familiares naquele rosto. O formato dos lábios, o olhar doce e triste, até o pequeno sinal na sobrancelha. Era o mesmo rosto de uma mulher que ele sonhava desde jovem. Uma figura que sempre o chamava por nome em seus sonhos, mas que ele nunca havia visto acordado. Certa noite, incapaz de conter a curiosidade, ele falou com o retrato. "Quem é você? Por que chora?" O vento soprou pela janela e as velas se apagaram. Quando as reacendeu, algo havia mudado novamente. Agora, as lágrimas pareciam cair sobre o peito pintado da mulher, como se ela estivesse chorando por alguém distante. A partir daquele momento, Miguel passou a ouvir sons vindos da tela. Um sussurro baixo, quase um lamento. Era como uma voz feminina dizendo seu nome. E ao tocar a moldura, ele sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Foi então que ele decidiu investigar a origem da pintura. Voltou à igreja abandonada, onde tudo começou. As paredes estavam cobertas de mofo e o altar despedaçado revelava séculos de esquecimento. No fundo da nave, uma inscrição gasta chamou sua atenção. Em memória de Helena, a mulher que esperou pelo seu amor até o último suspiro. Miguel sentiu o coração disparar. Helena! Esse era o nome que ele sempre ouvia nos sonhos. Ao retornar ao estúdio, percebeu algo ainda mais estranho. O retrato agora mostrava um leve sorriso, como se a mulher o reconhecesse. E na borda inferior da pintura, onde antes havia apenas rachaduras, surgira uma assinatura oculta sob a tinta antiga. Ele limpou com cuidado e quase desmaiou ao ler. Miguel Duarte, 1823. Mas Miguel vivia em 2025. Miguel ficou paralisado diante da assinatura. Era seu próprio nome, escrito com uma caligrafia antiga, sob a tinta de quase 2 séculos. As mãos tremiam. Ele sentia o coração bater como se tentasse acompanhar o compasso de algo muito maior que ele. Nos dias seguintes, mergulhou em pesquisas. Descobriu registros de um pintor chamado Miguel Duarte, que viveu em 1823 e desapareceu misteriosamente após pintar o retrato de sua noiva, Helena Vasques, uma jovem que morreu de tristeza dias antes do casamento. Diziam que o pintor enlouqueceu e jurava ouvir a voz dela vinda do quadro. Miguel sentiu a respiração travar. Era como se o destino tivesse desenhado um círculo perfeito. Ele estava restaurando a obra que ele mesmo havia criado, em outra vida. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou sentado em frente ao retrato, observando cada detalhe. As lágrimas haviam secado. No lugar delas, um brilho suave iluminava o rosto de Helena. "Eu te encontrei", sussurrou Miguel com a voz embargada. "Mesmo que o tempo tenha tentado nos separar." Nesse instante, o relógio da parede parou. O vento soprou de novo, mas dessa vez não havia frio. O ar parecia leve, perfumado com flores que ele não via desde os sonhos. Helena começou a se mover dentro da pintura. Os olhos, antes imóveis, agora piscavam, cheios de ternura. "Você voltou", disse ela com voz doce e distante. "Esperei tanto tempo." Miguel se aproximou da tela, as lágrimas escorrendo.
Eu te prometi, lembra? Disse que te encontraria mesmo que levasse 100 anos. O sorriso dela se abriu por completo. O quadro brilhou com uma luz dourada que inundou o ateliê inteiro. As paredes sumiram. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E por um breve instante, ele se viu dentro do retrato. Estava em um campo florido, o mesmo cenário que sonhava desde criança. Helena caminhava em sua direção com o mesmo vestido branco da pintura. Quando se tocaram, tudo ao redor ficou em silêncio. Na manhã seguinte, o padre voltou ao ateliê. A cadeira de Miguel estava vazia. O pincel ainda molhado repousava sobre a mesa. Mas o quadro estava diferente. Agora havia duas figuras na pintura. A mulher de olhos serenos e um homem ao seu lado, segurando sua mão. Nenhum traço de tristeza restava. As lágrimas haviam desaparecido para sempre. O padre ajoelhou-se e fez o sinal da cruz, com lágrimas nos olhos. Dizem que naquela noite o sino da antiga igreja soou sozinho, pela primeira vez em mais de 100 anos. E quem entra hoje naquele templo esquecido, encontra o quadro pendurado em um altar iluminado. Dois amantes eternizados pela arte, e pela promessa de que o amor verdadeiro não morre, apenas muda de forma. Porque, no fim, alguns amores ultrapassam o tempo e se escondem nas obras que deixamos no mundo. Se você gostou dessa história de amor que venceu o tempo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais contos emocionantes como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!